Bom dia! Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai iniciar o módulo 2 de Matemática 2 e a gente vai estar vendo a primeira parte do capítulo 5, possibilidades e probabilidades, ok? Então, a gente vai estar trabalhando o módulo 2, tá, gente? Então, sempre que a gente for fazer atividades de Matemática 2 a partir de agora, essas atividades e os assuntos, os conteúdos serão no módulo 2, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai estudar, a primeira parte que a gente vai estudar, vai ser a parte de possibilidades. E a segunda parte, que não vai ser hoje, vai ser probabilidade. Então, a primeira parte vai ser possibilidades. E o que é possibilidades, né? O que significa trabalhar com possibilidades? Quando eu falo em possibilidades, eu estou falando de um resultado possível que pode acontecer em uma determinada situação. Quais são as possibilidades, por exemplo, de chover hoje, né? Quais são as possibilidades de eu necessitar ir ao mercantil? Quais são as possibilidades de eu precisar me deslocar a uma farmácia? Então, são as possibilidades que podem ocorrer a partir de uma determinada situação. Se eu estiver necessitando comprar um medicamento, então há uma possibilidade de eu me deslocar até uma farmácia para realizar a compra desse medicamento. Se eu estou necessitando de algum produto alimentício, de algum produto de limpeza na minha casa, que é essencial para a minha casa, então existe a possibilidade de eu me deslocar até o mercantil para estar realizando essa compra. Assim como existe a possibilidade de eu apenas ligar, entrar em contato com um estabelecimento comercial e fazer o meu pedido sem precisar me deslocar. Então, essas são as possibilidades que eu tenho para conseguir um produto alimentício que eu esteja necessitando, um medicamento, ou ainda eu posso pedir um membro da minha família para estar realizando essa atividade. Então, são possibilidades que podem ocorrer a partir do momento que eu penso em estar adquirindo um medicamento, em estar adquirindo um produto, né? Lógico que a forma mais essencial, diante do nosso cenário hoje, a forma mais sensata seria eu fazer a ligação para o estabelecimento comercial e pedir que eu estou precisando, para não haver o risco de eu me deslocar, né? E ter contato com as pessoas ou com superfícies, né? Então, vamos entrar aqui no nosso conteúdo agora. Então, ficou claro, né, gente, o que é possibilidades? Possibilidades são os resultados possíveis de ocorrer em uma determinada situação, tá? Então, possibilidades são todos os resultados possíveis ou os resultados possíveis de ocorrer em uma determinada situação. A primeira parte que a gente vai ver, uma parte bem básica de possibilidades, que chama-se de diagrama árvore, tá bom? Então, aqui eu tenho uma situação na qual eu tenho uma camiseta ou uma blusa, e eu tenho que fazer a composição dessa blusa, montar um look, né? Compor um look com uma blusa. Aí eu tenho 4 saias diferentes e eu tenho 2 sapatos diferentes. Então, eu tenho que fazer uma combinação da camisa que eu tenho, da blusa que eu tenho, com as 4 opções de saia, com as 2 opções de sapatos. Então, como vocês podem perceber na imagem, foi montado um diagrama para que a gente possa observar como é que vai ser feita ou quantas possibilidades no total eu tenho para montar o meu look. Eu posso combinar, primeira coisa que eu posso combinar, uma blusa verde com a saia azul e um sapato branco, ou com um sapato vermelho. Aí já são 2 possibilidades. Aí a segunda parte, a blusa verde com a saia rosa,
com o sapato branco ou com o sapato vermelho. Então, são mais duas possibilidades. A blusa verde com a saia amarela, com o sapato branco ou com o sapato vermelho, mais duas possibilidades. Por último, as últimas possibilidades, a blusa verde com a saia verde, sapato branco ou com o sapato vermelho. Então, são mais duas possibilidades. Então, eu tenho aqui duas possibilidades, mais duas possibilidades, mais duas possibilidades, mais duas possibilidades. Se eu somar, vai ficar 2 mais 2 mais 2 mais 2. No total, eu vou ter quantas possibilidades? 8 possibilidades diferentes de montar o meu look, né, ó. Vou ficar com 2 mais 2 mais 2 mais 2. Então, eu vou ficar com 8 possibilidades para montar o meu look. Essa seria uma forma de resolver, né? Eu tenho a blusa, eu vou combinar a blusa com as saias e com os sapatos. Qual seria a outra forma de resolver? Quantas blusas eu tenho? Tenho uma blusa. Quantas saias eu tenho? Saias diferentes? Eu tenho 4 saias. Quantos sapatos diferentes eu tenho? 2, né? O branco e o vermelho. Então, aqui nesse exemplo, eu poderia estar usando o princípio fundamental da contagem, que é o que a gente vai ver agora, tá? Princípio fundamental da contagem, para a gente fazer a resolução sem usar o diagrama árvore. Como é que seria isso? Você vai pegar o total de camisetas, vai multiplicar pelo total de saias e multiplicar pelo total de sapatos. E isso aí vai formar todas as combinações possíveis. E aí, nesse caso, por que que você vai conseguir usar melhor o princípio fundamental da contagem? Porque ao invés de fazer os desenhos, de desenhar, você apenas vai resolver de uma forma mais simples, sem precisar desenhar. Você vai fazer a multiplicação de quem? Você vai pegar o total de camisas que você tem, total de camisas, multiplicar pelo total de saias e multiplicar pelo total de sapatos. Como é que ficaria isso? Lá em cima a gente montou quantas blusas, quantas saias e quantos sapatos a gente tinha. Então, vamos lá. Blusa, eu só vou ter uma. Então, 1 vezes total de saias, 4, vezes o total de sapato, 2. Então, fica 1 vezes 4 vezes 2, que dá 8 possibilidades. Deu a mesma quantidade que a gente já havia contado montando a árvore diagrama, o diagrama árvore. Vai dar o mesmo resultado, tia, usando o diagrama árvore e usando o princípio fundamental da contagem? Vai dar o mesmo resultado. A diferença é que no diagrama árvore você precisa montar, né, e realizar a contagem das suas possibilidades, como eu fiz lá em cima. E aqui você não vai precisar montar o diagrama, né? Você vai usar o princípio fundamental da contagem para poder realizar. O que seria esse princípio fundamental da contagem? Seria um princípio multiplicativo, né? Ó, você realiza aqui uma operação que envolve multiplicação, ok? Para poder estar resolvendo a sua questão. Então, vamos para a resolução de alguns exercícios, tá, gente? Esse primeiro exercício aqui, eu tenho a árvore, diagrama árvore montado, e eu quero descobrir quantas possibilidades eu consigo formar com essas peças de roupas que estão disponíveis aqui para mim. Então, vamos lá. Quantas calças eu tenho? Eu tenho 2 calças diferentes, 2 calças. Quantas camisas diferentes eu tenho? Eu tenho 3 camisas diferentes. Quem são essas 3 camisas? A camisa vermelha, a camisa amarela e a camisa verde, ok? Quantos acessórios aí eu tenho? No caso, quantos chapéus eu tenho? 4. Ok? Então, tenho 4 acessórios de cabelo aí.
Então, nós temos aqui, ó, na primeira parte, quantas possibilidades que a gente pode ver? A calça preta com a camisa vermelha, ou com a camisa amarela, ou com a camisa verde. Aí, ou com um dos 4 chapéus. Então, aí a gente já tem um leque de possibilidades. Na segunda, eu tenho a calça branca com a camisa vermelha, ou com a camisa amarela, ou com a camisa verde, ou combinando com um dos 4 ou com os 4 acessórios de cabelos. Então, eu vou ter outro leque de possibilidades. Como é que a gente faria para, de forma mais simples, resolver sem precisar montar esse diagrama aqui, que se caso o enunciado da minha questão fosse dando apenas a quantidade de peças de roupas para que eu pudesse montar. Então, se eu usar o princípio multiplicativo. Então, vamos lá. Quantas calças eu tenho? Tenho 2 calças diferentes. Quantas camisas eu tenho? Eu tenho 2 camisas diferentes. 3 camisas diferentes. Quantos acessórios de cabelo? 4. Então, você vai fazer o quê? O total de calças diferentes, que é 2, vezes o total de camisas diferentes, que é 3, vezes o total de acessórios de cabelo, são 4. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Então, você tem 24 possibilidades diferentes de montar o seu look utilizando as peças que foram colocadas à nossa disposição. Aqui, ó, no diagrama. Vocês conseguem contar as peças, quantas possibilidades, se vai ser a mesma quantidade que foram dadas no diagrama, vai ser a mesma do princípio fundamental da contagem. Ó, aqui você tem 4 possibilidades. Aqui você tem 4 possibilidades. Aqui você tem mais 4. Aqui você tem mais 4. Aqui mais 4, aqui mais 4 e aqui mais 4. Ok? Então, aqui tá se repetindo 4 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 vezes 4, 24. Então, tanto no diagrama de árvores, ou no diagrama árvore, quanto usando o princípio fundamental da contagem, você vai obter o mesmo resultado. Ok? Quando é que eu vou usar o diagrama e quando é que eu vou usar o princípio multiplicativo, ou o princípio fundamental da contagem? Vai ser de acordo com o que a questão pedir. Se a questão pedir para você desenhar o diagrama, você vai ter que desenhar. Se a questão não pedir, você usa apenas o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem, que é isso aqui, tá? Você usa isso aqui. Se não, se ela pedir para você desenhar, aí você vai lá e desenha o diagrama, tá bom? Vamos para a segunda questão aqui. Resolução. Construa um diagrama de possibilidades para determinar a quantidade de números de 2 algarismos diferentes que podem ser formados com os algarismos 1, 4 e 6. Então, aqui ele está pedindo para a gente construir um diagrama, tá? Então, aqui a gente tem que construir o diagrama, tá? Para poder montar os números. Eu montei ele nessa disposição aqui, ó, tá? Mas poderia ser em outra disposição. Como assim outra disposição? Tipo 1 aqui, aí as setinhas apontando aqui para o 4 e para o 6, ok? Poderia ser nessa disposição, eu fiz nessa disposição de cima para baixo, mas poderia ser da esquerda para a direita, ok? Então, vamos lá, vamos montar aqui o nosso diagrama. Os números são 1, 4 e 6. Então, eu peguei os números 1, 4 e 6 e escrevi cada um aqui, ó, primeiramente. 1, 4 e 6. Eu tenho que montar um número com 2 algarismos, sendo que esses algarismos não podem se repetir, ok? Então, não pode ter, por exemplo, 11. 1 e o 1 tá se repetindo, ok? Não pode ter 44. Porque o 4 e o 4 tá se repetindo. Então, tem que ser de 2 algarismos diferentes, ok? Não pode repetir os algarismos. Então, é aqui, ó. Eu tenho o 1 e eu posso montar um com quem? Com o 4 e com o 6.
Aí o 4 pode ser montado com quem? Com 1 e com 6. O 6 pode ser montado com quem? Com 1 e com 4. São os 3 algarismos que a gente tem. Então, quem que a gente vai montar aqui, ó? De número? O 14, né, ó? O 16, o 41, o 46, o 61 e o 64, não é isso? Então, a gente formou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 algarismos diferentes, 6 números diferentes de 2 algarismos sem repetir os algarismos. Então, foi essa a nossa formação. A gente conseguiu montar o número 14, o 16, o 41, o 46, o 61 e o 64, ok? Eram essas as minhas possibilidades. No total, a gente conseguiu formar 6 números de 2 algarismos diferentes, ok? Vamos para o outro exemplo. Alice vai a uma festa de casamento hoje. Ao abrir o guarda-roupa, ela percebeu que possui 3 vestidos e 4 sandálias apropriadas ao evento. Quantas combinações diferentes podem ser feitas com os vestidos e as sandálias à disposição de Alice? Então, vamos lá. Ela tem 4 vestidos e 4 sandálias. Então, ela tem que fazer essa combinação. Ela tem que montar looks usando esses 3 vestidos e essas 4 sandálias. Quantas combinações ela terá à disposição dela? Vamos aqui fazer. Você pode fazer usando o diagrama árvore, ou você pode fazer utilizando o princípio fundamental, ok? Da contagem. Então, eu escolhi fazer usando o princípio fundamental da contagem. Eu tenho quantos vestidos? 3 vestidos. Quantas sandálias? 4. Então, 3 vezes 4, 12. Então, ela vai ter 12 combinações diferentes para poder escolher para ir à festa, ok? Vamos para esse outro exemplo. Há 3 estradas ligando as cidades X e Y e 5 estradas ligando as cidades Y e Z. De quantas maneiras distintas é possível ir de X a Z passando por Y? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Que a gente tem 3 estradas diferentes saindo de X até a Y. E 5 estradas diferentes de Y até a Z. E eu quero sair da X e chegar em Z, passando por Y. Então, quantas combinações diferentes, tá bom? Eu consigo montar para poder chegar em Z. Então, eu tenho 3 estradas de X a Y. 3 estradas. E de Y a Z, eu tenho mais 5 estradas. Então, usando o princípio fundamental da contagem, 3 vezes 5, 15. Então, eu tenho 15 possibilidades diferentes, 15 maneiras diferentes de ir de X até a Z, passando por Y. Ok? A gente finaliza aqui por hoje. Qualquer dúvida, estarei disponível, tá bom? No privado, vocês podem estar mandando mensagem, eu estarei respondendo a vocês, tá bom? Então, até a próxima aula, gente.